Você que chegou aqui nesse canal, rolando um pouco para baixo, você vai entender um pouco da nossa emissora, que foi criada e pensada exclusivamente para você, empreendedor, empreendedora, ou você que quer empreender. Somos a única emissora do Brasil aberta e de diversos nichos do empreendedorismo. Ou seja, você tem conteúdos aqui de forma gratuita. Cada programa aqui foi feito com muito carinho e cada um tem um objetivo diferente. Então aproveitem, já se inscrevam no nosso canal porque é gratuito e você não vai se arrepender. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui nessa mesa e eu tenho certeza que esse bate-papo ele vai cumprir com o seu objetivo, que é estar inspirando e empoderando e educando pessoas que estão nos assistindo, tanto empreendedores ou também pessoas que precisam daquele empurrãozinho ali. Então sejam muito bem-vindos à nossa mesa aqui e vou deixar a palavra com a minha colega apresentadora. Hoje a gente fez um posicionamento aqui diferente. Aline Soares, é uma honra ter você como apresentadora do nosso programa, do Empúria Pod, você como uma representante do empoderamento e do empreendedorismo feminino. Deixo a palavra com você agora. Boa tarde, pessoal da mesa. Quero agradecer hoje novamente ao Grupo Empúria por estar nos recebendo aqui, estar me recebendo, participando igual a todo mundo, que é mais um bate-papo, né? E a gente se conhecendo, trocando informações, isso é bem legal. Quero agradecer a vocês dois por estarem aqui. A gente vai se conhecer um pouco mais também. Vocês vão contar histórias de vocês para a gente ter como motivacional também para levar para a vida. E é isso, gente. Vamos começar que hoje o dia promete. Gente, do meu lado aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui uma grande honra de apresentar ela, Marina, uma mulher muito bonita, um trabalho muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tá? Que não é só autoestima das pessoas, não é somente o trabalho lindo que você faz operando, mas também o trabalho lindo que você faz educando, treinando pessoas. Também eu acredito que tem a mesma relevância, tá? Então eu quis trazer isso. Eu vou te perguntar bastante, que eu sou muito curioso, tá? Então, muito obrigado por aceitar esse convite. Marina, sinta-se na sua mesa, tá? Muito obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar bastante, porque o assunto que eu amo é empreendedorismo feminino. Top. E na minha frente, olha só, antes de eu falar as características dele e dar os parabéns, é o meu grande amigo, Matheus. Cara, que honra e que prazer ter você aqui de frente comigo aqui. Nós já fizemos uma entrevista aqui no Empúria Pod e eu queria trazer esse ponto. Nós temos mais de 60 episódios gravados no Empúria Pod. E o único episódio que foi gravado e teve problema na reprodução dele, que a gente não conseguiu lançar, foi do Matheus. Então, isso houve alguma coisa sobrenatural por trás? Acho que é porque ele devia estar aqui hoje, não era nesse dia da gravação. Olha, eu tenho total convicção disso. Exatamente. Então, eu queria trazer isso já como um ponto de mentalidade para esse programa. Primeiro, quero te agradecer por estar aqui de novo, por confiar no nosso trabalho. E quero já deixar isso para você que está assistindo. Às vezes, as coisas não vão do jeito que você pensa, no tempo que você quer. Mas só ter um pouco de paciência e se entregar para o que você acredita, para o que você tem, para o que você acredita e para o que você não está vendo, que as coisas acontecem e acontecem melhor ainda. Verdade, tá? verdade. Então, esse programa aqui, esse momento aqui com você, como amigo e agora como profissionais, vamos conversar aqui de uma forma profissional também, é um retrato disso, é um exemplo disso. Cara, brigadão, irmão. Eu que te agradeço, irmão. Vou te apresentar. Matheus, ele não é só meu amigo, tá esse galã aí, que é o único que tá de azul na mesa. Ele também é um administrador, um gestor de um salão, assim, sensacional, que eu acredito que hoje já são 2, certo? Por enquanto é um ainda. Por enquanto oficialmente é um. Oficialmente já dando spoiler aí, mas que tem muito a crescer. Matheus, cara, agora deixa a palavra um pouco contigo também. E aí, galera, tudo bem? Cara, irmão, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E sabe que sempre que você precisar, pode contar comigo. Eu tô aqui sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Tô aqui para poder aprender, compartilhar um pouco mais da nossa história. E é isso, vamos lá. Tô aqui para aprender com vocês. Então, já que você veio para aprender, eu também vim para aprender. Então, eu vou começar perguntando ali. Sabe que eu sou o cara que pergunta muito, né? Vamos lá. Perguntar para Marina.
Vamos. Porque ela tem uma característica assim que me intrigou bastante. Mas eu não perguntei antes para não perder a graça. Marina vem de pertinho, né? Dali do outro. Bem de pertinho, lá de Belém do Pará. Que maneiro, que maneiro. Capital? Belém? Belém. Centro da cidade? Como é que... Sim, eu sou natural de Belém do Pará, morava no centro da cidade, né? Tô aqui no Rio há 5 anos. E lá em Belém eu já trabalhava com maquiagem, sou maquiadora, né? E professora de maquiagem também. Já trabalhava com maquiagem em Belém. E a maquiagem surgiu na minha vida de uma forma não muito espontânea, né? Então, na verdade, eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas e eu tinha uma certeza na minha vida, eu queria ensinar. Eu queria ser professora, do que eu não sabia. Então, fiz faculdade de Biologia, me formei, mas não me senti tão realizada depois que eu me formei. Aí foi aí que a maquiagem entrou na minha vida. Muito bom. Isso em Belém? Ainda em Belém. Tá. E aí já começou a vir os detalhes aí. E aí você veio para o Rio de Janeiro. Por quê? Isso. Então, já trabalhava em Belém com maquiagem, né? Trabalhava num salão de beleza, que começou pequenininho, depois virou gigante. Tinha uma rotatividade muito grande de clientes, então eu tinha uma cartela muito grande de clientes. Eu atendia por mês cerca de 40, 50 clientes. Já cheguei a atender 108 clientes num mês. Então, para maquiagem é muita coisa, né? E quando eu decidi vir para Belém, para o Rio, né? Foi por conta de um convite de uma maquiadora que eu sempre admirei muito, que é a Joyce Barbosa. Uma maquiadora, assim, que eu sou alucinada no trabalho dela. E eu fiz alguns cursos com ela ainda em Belém. Depois vim para cá fazer um curso com ela no Rio também. E foi nesse momento, em 2019, que ela me fez o convite de vir para o Rio trabalhar com ela. E, gente, eu não pensei nem 2 vezes, né? Eu já admirava muito o trabalho dela. Era um sonho mesmo, assim, trabalhar com ela. E eu vim. Larguei tudo e vim. Bem, já me gerou uma outra dúvida. Não sei se vocês estão pensando... Eu com minhas dúvidas aleatórias. Lembra de ontem? As dúvidas aleatórias? Ah, ele desses. Você falou 2019. E 2020 nós tivemos a pandemia. Sim. Ai, já gente, fala não. Mundo antes e depois. Uhum. Aí ela chegou Exato. De Belém, norte do país, bem longe, e veio pro Rio, 2019. E aí você encarou um 2020 aí, assim, eu sou muito curioso, eu vou ficar aqui contigo o tempo todo perguntando. Pode perguntar. Mas de forma que você vê resumida, como é que foi esse 2020, esse início de 2020? Foi muito desafiador. A gente estava numa onda de viver algo que a gente nunca havia vivido antes, né? Todo mundo. E a pessoa que trabalha com serviço, assim, com prestação de serviço, né? Seja maquiando o cliente ou educando alunas, a gente literalmente ficou sem como poder trabalhar, né? Sem ter como poder trabalhar. E aí foi uma época em que a gente começou a lançar alguns cursos online, o que ajudou um pouco, né? A gente se manter ali naquele período. Cheguei a lançar, na época, um curso de automaquiagem online, depois um de aperfeiçoamento também online. E, assim, não tive tanto sucesso porque foi um curso que eu lancei sem muita expertise de lançamentos online, né? Uhum. Eu acho que a internet inteira, na verdade, nessa época, estava num boom de... Se descobrindo, na verdade. Do online, sim. Exatamente. E eu, sendo bem sincera, eu nunca fui muito do online. Eu sempre fui do presencial, de estar ali, de pegar a mão do aluno e seguir, entendeu? Então, para você trabalhar com online, você está falando de um nível, assim, nacional, né? Eu trabalhava regionalmente aqui no Rio. Então, eu tinha saído de Belém, estava iniciando aqui o meu mercado no Rio, sem muitas pessoas ainda me conhecerem, então foi muito desafiador. Mas eu acho que me ajudou muito a ocupar a mente. Foi algo assim, que eu precisava me dedicar em algo para não enlouquecer, né? Porque a pandemia realmente foi algo que enlouqueceu muita gente. Eu na pandemia, eu perguntei... Isso logo de cara, era até para eu levar um pouquinho, para vocês verem que eu não sou apresentador, eu sou um curioso aqui e um perguntador. Mas isso me chamou a atenção quando ela falou 2019, porque 2019 foi o ano que eu decidi ir para a Espanha, meu primeiro ano, para imigrar, para juntar algum dinheiro para empreender aqui no Brasil. E eu cheguei e aconteceu a pandemia. Então, ela que veio de Belém, eu fico imaginando, poxa, ela veio para cá com maior expectativa, trabalhou, operou. Mas logo no primeiro ano, já parou, como o mundo inteiro parou. Exatamente. E eu queria saber, agora, passando para o Matheus, a palavra,
É uma dúvida. Ontem a Aline estava aqui, vocês já viram um pouco desse empreendedorismo em família. E o Matheus é um exemplo de que o empreendedorismo em família, ele sim é possível, e ele não é só possível, como ele é escalável. Então, a gente tem um exemplo claro ali, a tia Ana, um beijo na tia Ana. Nossa, que carinho. Queria que ela estivesse aqui hoje. Beck também não pôde vir, também teve o convite. E o Matheus está ali, lado a lado. Durante muito tempo você não esteve, e agora a gente vê ali essa família operando por um mesmo propósito. Sim. E aí, conta pra gente, Matheus, como é que foi esse começo? Você já contou uma vez, você vai ter que contar outra vez, porque não foi ao ar. Como é que foi essa decisão de você, um homem que já empreendia antes, tá escolhendo empreender com a sua mãe e com a sua irmã? Cara, então, assim como ela falou que sempre quis, desde criança, ensinar, é engraçado porque eu lembro que desde criança também, minha mãe sempre perguntava, pô, e o que você quer fazer, Matheus? Meu pai, o que você quer fazer? E eu falava, cara, não sei muito bem, eu sei que eu quero ser empresário. Não sei. Eu sempre falei que queria ser empresário. Mas tu quer ter empresa de quê, Matheus? Eu falo, não sei. Uma hora eu vou descobrir. Mas eu quero ser empresário. Eu lembro muito da referência também daquele programa, do Aprendiz, do Roberto Justo. Então, aquilo dali me estimulou bastante também. E eu vendo também a caminhada da minha mãe, né? E, cara, então eu comecei a empreender muito novo. Quando na época de mais novo, meus amigos queriam soltar pipa, eu queria fazer pipa para poder vender para eles. Então sempre fui assim, desde criança. E aí comecei a empreender muito novo, fiz várias coisas. Só que eu sempre fui um ajudador da minha mãe dentro do salão. Minha irmã sempre trabalhou com a minha mãe dentro do salão e eu era um ajudador delas. Ajudava daqui, ajudava dali, dava uma dica aqui, uma dica ali. Precisava varrer no chão, eu varria. Precisava fazer isso, eu fazia. Mas eu nunca me vi dentro do salão. Eu sempre achei que era o ajudador delas. Que elas precisavam, eu estava lá para poder ajudar. E, cara, de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, aproximadamente, eu estava mais envolvido. E toda vez que eu me envolvia mais, as coisas começavam a ir. As coisas começavam a andar, começavam a crescer. E aí me surgiam oportunidades. Porque eu só me enxergava como um ajudador delas. Surgiam oportunidades, eu falava, cara, eu vou agarrar essa oportunidade, vou agarrar esse negócio, vou empreender. Surgiam oportunidades fora, totalmente fora do negócio. E aí eu falo, cara, eu vou agarrar essa oportunidade, vou empreender, vou ganhar dinheiro, que eram negócios mais escaláveis, ganho dinheiro, tenho dinheiro para investir dentro do salão. E assim fazia. Agarrava a oportunidade, cara, passava um tempo, até ganhava um dinheiro, mas passava um tempo, eu falava, cara, perdi tempo. Mas na área mesmo do marketing ou também, área? Já teve em áreas diferentes já. Sim. Tá? Mais especificamente também na área de vendas, né? Não, a área comercial sempre foi na minha veia, desde muito novo. E aí, cara, foi ano passado, início do ano passado, mais ou menos, nós sentamos, eu, minha mãe e minha irmã, a gente conversou. E aí eu decidi entrar de vez dentro do salão, mas também enxergando como um negócio meu, sabe? Não só para ajudar elas. Eu sempre, durante toda a trajetória da minha vida, eu sempre estive dentro do salão ajudando elas. Quanto tempo de salão? O salão existe há quanto tempo? Minha mãe tem salão, cara, há uns 28 anos, mais ou menos. Nossa. Minha idade. Sua idade, mais ou menos. Exato. Ela começou a fazer cabelo após a gravidez da minha irmã. Ela teve uma depressão pós-parto. E aí entrou num curso de cabeleireiro e começou... Eu quis perguntar o tempo, porque quando a gente está falando de 1, 2 anos, ali, a gente às vezes está falando de um salão recente e tudo mais. Não, a gente está falando de 28 anos. Na verdade, é o boom, né? Porque, igual a entrevista que fizemos no outro episódio, é família, né? Então, Sim. assim, a gente que é mãe, que é pai, vocês têm como referência. Então, acaba que vocês vêm para o nosso time para agregar. Conversamos um pouco sobre essa história, está se repetindo um pouquinho. Tá? Mas a minha curiosidade é que eu acho que de todo mundo é saber como que você chegou a decidir ajudar elas nessa parte de gestão e marketing. Como é que foi esse boom, assim, essa passo, essa decisão? Então, aí tem 2 coisas, né? A primeira é o seguinte, aí eu falo que não é só um caso específico da minha mãe. A maior parte dos cabeleireiros, donos de salão que eu conheço, cara, não entende nada de gestão, de negócio. Eles são excelentes profissionais, mas são péssimos empresários. Real. São excelentes profissionais.
o instinto... Tiro pela minha mãe. O instinto dela, super aguçado, e muita graça de Deus, fez ela chegar onde ela chegou. Sim. Mas conhecimento técnico, de gestão, de negócio, zero. Então, só que a minha vida foi toda envolvida com isso, na área comercial e gestão. Então, eu comecei a implementar algumas ferramentas de gestão, trazer um pouco mais de gestão, entender, e coisa básica, sabe? Ter clareza. Quanto a gente vende, quanto que a gente gasta, quais são os produtos que mais vendem, qual o ticket médio, Isso como é que a gente deveria aumenta. até ensinar nos cursos de cabeleireiro, né? Que Exato. não ensinam, que é Fica primordial. tranquilo que tá vindo uma escola aí para ensinar isso. Olha só. Então, ó, aí Spoiler, vocês, ó, spoiler. que querem empreender, pega firme, ó, segue lá o @ deles, porque finanças é o carro-chefe da Finanças nossa área. E gestão, né? É, mas a finança levanta uma empresa ou derruba ela também. Muita gente Exato. cai. E aí, então eu comecei a trazer um pouco mais de clareza sobre isso, pra gente poder tomar decisões mais assertivas também. E aí foi o que eu sempre falei também. Sempre falava, mãe, minha mãe e minha irmã, elas são muito boas, cara, no que fazem. Eu sempre falei, cara, vocês são como um baú de ouro, de tesouro, só que no fundo do mar. As pessoas não conhecem vocês. A gente precisa ir para a internet para as pessoas conhecerem o que vocês fazem aqui. As pessoas precisam conhecer o que acontece aqui dentro do salão. E a gente começou a transmitir isso melhor, usando as redes sociais. E graças a Deus a gente vem crescendo cada vez Graças mais. a Deus. Entendeu? Nossa, muito legal e totalmente diferente da minha história. Porque você falou que tem uma família de empreendedoras, Sim. né? Desde sempre. Na minha família, não tinha ninguém empreendendo. Que maneiro. O sonho da minha mãe era que eu fosse concursada. A gente Então, quando tem eu disso. comecei na área da maquiagem, foi muito assim, nossa, é um hobby, é um passatempo. Eu queria muito fazer mestrado, né? Me formei na faculdade. Nunca enchei meus olhos a biologia, mas queria muito fazer mestrado. E aí foi numa pausa que eu fiz, que eu me formei muito nova, né? Me formei com 21 anos na faculdade. Então, eu não passei no mestrado que eu queria. E aí falei, bom, vou esperar mais um aninho, estudar. E aí, ano que vem eu passo. Nesse um ano, virei maquiadora. E aí, o meu Enlouqueceu. início, muita coisa. Formada, enlouqueceu. Depois de formada... Enlouqueci. Mas no início foi difícil, porque era muito assim, eu chegava super empolgada, né? As coisas foram acontecendo de uma forma que eu não esperava, na verdade. Sabe quando as portas vão se abrindo, assim, naturalmente? Eu acho que eu queria tanto internamente aquilo que eu não via os esforços que eu fazia. Eu acho que essa é a verdade. E aí, eu ia fazendo, ia acontecendo, e aí comecei a maquiar influenciadoras, eu chegava super empolgada em casa. Mãe, olha aqui, maquiar fulana. Eu falava, mostrava foto, ela... Nossa, minha filha, que legal. Você viu que abriu o edital do INSS? Que brincadeira legal isso, Ai, né? Meu Deus, tá bom. E aí, uma das coisas que eu levo até hoje é que essas palavras, assim, elas não me desestimulavam, assim. Eu entendia, porque nossos pais realmente, às vezes, eles querem O melhor, o né? melhor pra Segurança da gente, gente. entendeu? E É uma a forma de segurança. proteção, né? E às vezes, para as pessoas assim mais velhas, a segurança é você ter uma faculdade, você ter um emprego, concurso público, né? Que a o que vai te dar estabilidade segurança. financeira. Exato. Empresário, maquiadora lá tem dinheiro, gente. Entendeu? Na cabeça, né? Sim. Então, eu fui realmente furando uma bolha dentro da minha família. A única pessoa da área da beleza, né? A única maquiadora da família, a única pessoa da área da beleza. Minha família tem arquiteto, tem engenheiro, todo mundo ali das exatas, eu, beleza. E a única empresária. Então, assim, foi muito louco. Não tive muito esse apoio, mas foi acontecendo. Eu entendi que eu precisava primeiro provar para mim mesma que iria dar certo. E os outros, naturalmente, iriam entender. Sim. E aí foi acontecendo, graças a Deus. Você vê que tem a complicação nos dois sentidos, né? Quando tem uma família de empreendedores, a complicação de você ter clareza ali, que você estando naquele negócio, aquele negócio pode andar melhor. Sim. E do outro lado também, porque você também tem bons exemplos, uma dúvida que ficou na minha cabeça é, você tem familiares seus aqui no Rio? Tenho uma tia, né, irmã da minha mãe, minha madrinha, que é, nossa, minha mãe, praticamente. Ela que me recebeu aqui. É graças a ela que eu consegui vir, né, porque realmente você vir para uma outra cidade sem rede de apoio, eu acho que na pandemia eu teria ido embora, talvez. Mas como eu tinha essa rede de apoio, eu fiquei, e assim, gratidão eterna a ela. Então, conta pra gente como que foi essa transição de você sair lá da sua cidade, que você conhecia todo mundo,
que você tinha amigos, colegas, Ai, e não fala, vir não. para a cidade diferente, tudo novo, e empreender aqui. Como é que foi esse início para você? Uma quebra de paradigma total. Total. Não, você vir para outra cidade, acho que principalmente depois de adulto, é muito difícil. Porque realmente você larga uma história inteira em outra cidade. Sim. Amigos, a maioria das nossas amizades a gente acaba fazendo no colégio, na faculdade, em coisas assim que a gente vai fazer quando a gente é mais nova, né? Então, realmente, você vir para uma cidade nova, assim, que você não conhece ninguém, é muito desafiador. Foi realmente muito difícil. Eu enfrentei períodos de muita solidão, ainda mais tendo chegado aqui praticamente na pandemia, né? Que eu não podia socializar com pessoas. Então, Imagina. é Todo mundo muito ficou confinado. difícil. E assim, eu vivo num meio com muitas mulheres, muitas pessoas, mas a gente, querendo ou não, tem que dividir um pouco a vida profissional da pessoal. Então, é um ambiente que, infelizmente, eu não tenho muita abertura para fazer amizades. Né? Mas como é que foi, assim, o que eu quero te perguntar, para que as pessoas também se sintam acolhidas, muitas das vezes as pessoas não têm esse acolhimento. Como que você decidiu, não, tá ruim, é uma cidade que eu não conheço ninguém, é pandemia, mas eu quero fazer o que eu quero, e aí como é que você fez Vou continuar, na verdade. Como que eu vou continuar? O que me fez continuar foi exatamente a oportunidade que eu tive dessa única amiga que eu tinha aqui, né, que era a Joyce, que no final de uma admiração enorme que eu tenho ainda até dela, né, e já tinha anteriormente, que ela é uma maquiadora bem reconhecida aqui no Rio, virou uma grande amiga minha. E graças a ela eu continuei, né, ela tinha uma escola de maquiagem aqui na Barra, foi onde eu vim trabalhar com ela, então foi graças a ela que eu vim para o Rio. E ela continuou, a gente sobreviveu à pandemia. E aí, depois da pandemia, em 2021, ela resolveu fechar a escola. Não por motivos de financeiros nem nada, porque já não era mais o sonho dela. E eu me vi numa situação e agora? O que eu vou fazer? Eu estou aqui por causa dela. O que eu vou fazer? E eu tinha uma decisão ali. Ou eu continuava assim atendendo a domicílio e, enfim, continuando com uma marca menor, que seria a Marina, né? Uhum. Ou eu continuava o legado dela e continuava fazendo o que ela já fazia, que era ensinar, né, novos maquiadores. E aí foi quando eu decidi abrir a minha escola. Eu tinha um cartão de crédito e nenhum sonho, gente, eu digo, porque nunca foi, diferente de você, nunca foi meu sonho empreender. Eu sempre tinha assim dentro de mim que, tipo, eu era muito boa em servir, em seguir regras, em obedecer, em, tipo, me dar uma tarefa que eu vou te entregar perfeitamente. Você foi treinada para isso, né? A sua vida foi treinada para isso. Foi muito difícil abrir a minha própria empresa, porque eu nunca tive esse espírito de liderança. Eu tive que aprender a ser uma líder. Sozinha, né? Sozinha. Com o limite do meu cartão de crédito. Só. E assim, cartão de crédito. foi muito difícil, porque, assim, não sei quem acredita em signo aqui, mas eu sou taurina com ascendente em touro. Então, assim, eu não sou razão. Né? Eu sou agarrada no chão. Eu sou muito pé no chão. É verdade. Então, arriscar é muito difícil, entendeu? Mas deu certo. E eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, eu tenho uma grande qualidade, que hoje em dia eu reconheço ela, que é a resiliência. Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Então, desde que eu abri a minha escola, que ainda era... A primeira unidade, na verdade, foi na Jeremário Dantas, aqui no Pichincha. Sim. E aí, eu pisei lá no primeiro dia que eu comecei a divulgar as turmas e tudo mais. Eu falei assim, eu sei que não vai ser fácil. No início, eu não vou ter turma lotada, mas um dia eu vou ter. E foi assim que foi acontecendo. Então, eu já sabia que ia ser difícil. Acho que o grande problema dos empreendedores hoje é que a maioria não quer viver esse processo. Eles querem os frutos, mas sem viver o processo. Sem se dedicar. É porque é muito anúncio daqueles... Exato. Seja milionário e tudo mais. Por R$37, arrasta pra cima e compra o curso. Exatamente. E a galera entra nessa ilusão de que o empreendedorismo é liberdade total, caramba... É viver de férias, o seu negócio funcionar. Trabalha onde quiser. No meu eu vou fazer agora 4 anos de empresa. Agora que eu consigo... tirar férias. Você tá um mês, gráfico, né? Um mês, nem sonho tirar um mês de férias, não existe isso. Mas você nem consegue. O máximo uma semana. Eu acho incrível aquela galera que fala assim, não, eu tô cansado de trabalhar, vou começar a trabalhar pra mim mesmo, agora vou ter mais tempo. Gente, não é assim, tá? Caraca. Não é assim de verdade. E aí, contar a vida real. Com a sua ideia de montar essa turma, esse sonho que vai ser realizado, o que você diria para uma empreendedora assim que está na fase que ela estava, de
ter o sonho, de ter só o cartão de crédito, às vezes nem isso, né? Qual seria o primeiro passo para esse empreendedor, empreendedora fazer? O que você aconselharia? Bem, você está assistindo esse episódio e está vendo o nível de qualidade que nós entregamos aqui. Não só de audiovisual, mas também de conteúdo. Então você que pode e quer contribuir para essa causa do empreendedorismo, aproveita, tem um QR Code aqui na tela e vai estar passando por todo o episódio para você contribuir com esse programa, com essas histórias inspiradoras e fazer com que essa mensagem ganhe cada vez mais força. É com esse investimento e com o nosso que a mensagem e que o empreendedorismo ganha força e inspira milhares de vidas. A primeira coisa que eu falo acho que todo empreendedor precisa é coragem. Sem coragem a gente não faz nada, né? Primeira coisa, a gente precisa ter coragem. A segunda, tenha convicção que você está onde deveria estar. É isso. Eu, particularmente, eu não queria estar dentro do salão. Se fosse pela minha vontade, eu não queria. Mas eu entendi que era ali, eu sou cristão, então eu entendi que era ali que o Senhor queria que eu estivesse posicionado naquele tempo. Então, eu segui debaixo de uma obediência. Então, eu sabia que eu estava posicionado onde eu estava. E eu deveria estar posicionado onde eu estava. E outra coisa cara, seja uma esponja. Para mim, o maior exemplo disso é o Rossini. Rossini, onde ele está, ele quer aprender, ele quer perguntar, ele quer entender. E eu também sou muito assim, eu sou muito curioso. Então, cara, eu tô aqui perdido, Matias. Eu tenho um sonho, tenho uma vontade. Entendi que eu preciso ter coragem. Eu entendi que é isso que eu quero pra minha vida. É exatamente isso, é meu propósito. Cara, esteja aberto a aprender com quem já fez, com quem já deu alguns passos. Esteja aberto e procure o máximo. Hoje em dia, o que não falta é informação pra gente poder pesquisar. Claro que tem muita informação ruim também na internet. Bastante. Muita gente vendendo ilusão. Mas compra quem quer. Exato, compra quem quer e tem muita gente de verdade também, muito empreendedor raiz que está disponível para poder te ajudar, entendeu? Basicamente essas três coisas. Olha, eu quero concluir não, né? Porque a gente ainda tem bate-papo aqui. Mas eu quero complementar com o que o Matheus falou. Me lembrou muito de uma frase. O Matheus comentou aqui que eu sou muito esponja, né? Eu sou curioso. Esse podcast caiu pra mim como uma luva, porque aqui eu posso perguntar mesmo e tem um monte de câmera que ainda consigo guardar as respostas. Ou seja, se eu esquecer, eu vou lá e vejo de novo. E eu tava conversando com o ex-diretor da Globo, Paulo do Amaral. Quero fazer esse agradecimento pelas conversas que ele teve comigo e tudo mais. E ele falou uma coisa pra mim que me marcou muito. E que muito da linha de crença, eu também sou cristão, e eu acredito muito nesse serviço, dessa palavra importantíssima que é o servir. Mas para quem não tem essa crença, eu deixo essa convicção que eu acredito que ele não tem a mesma crença que eu, mas me marcou muito. Foi, Rossini, você tem que entender a diferença do que é você falar bem de você e do que é quando as pessoas falam bem de você. Então, para quem quer se posicionar num lugar e não tem um direcionamento sobrenatural, que algumas pessoas têm, eu me coloco como um abençoado porque eu tenho, e é claro para mim, mas tem pessoas que não têm esse direcionamento. E a minha sugestão para essa pessoa é: o que as pessoas falam que você faz bem? Porque você, assim, sem te conhecer, se eu olhar o seu trabalho, eu já consigo. E eu que não sou especialista em maquiagem, nem me maqueio, eu consigo falar, cara, essa menina ela é esforçada, pode até ser, mas eu não sei se ela é, eu não sei a disciplina dela, mas o trabalho é lindo. Então, acredito que para você que está assistindo a gente, muitas pessoas reconhecem você. E por algum bloqueio e tudo mais, você fica confuso. No seu caso, a sua família já estava te puxando, você sabia que era útil há muito tempo. E você, não, quero fazer outra coisa. Aí você ia ali, batia a cabeça num lado. Aí ia ali, ganhava o dinheiro, mas estava infeliz. Exato. Ganhava o dinheiro errado. Errado não, mas estava deslocado. E você, olhando aqui claramente, uma menina formada com 21 anos, ou seja, já era um prodígio,
Você olha assim e fala, caramba, formada com 21 anos. Vem de uma estrutura familiar boa, forte. Largar tudo para maquiagem. Mas eu acredito que para suas alunas trabalharem em cima disso, numa confusão mental que pode acontecer, eu acredito, não sei se eu estou certo, tá? Eu deixo bem aberto aqui, mas eu acredito que esse direcionamento ajuda bastante. O que as pessoas comentam no seu trabalho? Bom, isso me fez lembrar de uma história lá do meu início, né? Quando eu comecei a empreender, abri minha empresa, falei sobre resiliência já. E eu entendo muito a missão que eu tenho também aqui na Terra, que, sem dúvida, é mudar a vida de mulheres. Hoje em dia, não só mulheres, eu tenho muitos homens também na turma, cabeleireiros, né? Enfim, estão fazendo curso de maquiagem. Mas eu tinha uma... Nesse meu início, né? Uma das minhas primeiras turmas, eu fiquei super feliz, porque eu fechei 3 alunas. E aí eu fiquei super feliz. 2 delas desistiram no curso. Uma delas, a que não desistiu, era de Magé. E ela vinha toda semana de Magé para Jeremário Dantas, lá no Pichincha. Ela enfrentava aquele caminho árduo. E aí, em nenhum momento na minha cabeça passou a possibilidade de eu encerrar a turma, de eu cancelar o curso, só porque as outras 2 tinham desistido. Falei assim, nossa, essa menina vem de Magé todos os dias para ter aula comigo. Eu vou ministrar o melhor curso que essa menina pode esperar na vida dela. E foi o que eu fiz. Foram 2 meses e meio, indo todo dia ministrar um curso que era para ser em turma, para 5 pessoas, né? Mas eu tinha uma aluna. E eu ia, ensinava. E ela ia pontualmente, chegava até antes e aprendia. Hoje em dia, ela é uma das maiores maquiadoras de Magé, Maria Lina. Ela tem um salão em Magé, então, assim, ela se desenvolveu muito e ela tem uma gratidão, assim, eterna por mim. Então, esse foi um choque muito grande de pensar sobre isso, né? O que as pessoas acham do meu trabalho. Eu acho que eu, hoje, inspiro pessoas, realmente. Tem muitas pessoas que chegam até mim, que elogiam muito o meu trabalho, mas eu gosto muito mais de ser elogiada pela educação em si, né? Sim. Pela mudança que eu faço na vida das pessoas, porque a maquiagem é um ramo que, de fato, te dá inúmeras possibilidades. Eu sempre falo nos cursos que tem muitas áreas na maquiagem que vão te dar muito dinheiro, de fato. Mas você tem que amar fazer aquilo, sabe? Hoje em dia, acho que um dos mercados que mais dão dinheiro na maquiagem é o mercado de noivas, né? Isso sem dúvida. Mas, assim, é o que faz o seu coração vibrar? É o que você ama fazer? E eu sempre falo isso nos cursos. Eu amo ensinar. Não é o que mais vai me dar dinheiro, não é o que... No mercado da maquiagem, né? Mas se você faz bem feito, com certeza vai te trazer consequência, frutos. Né? Dinheiro exatamente. É consequência. Então, eu tento muito ensinar nos meus cursos, trazer esse questionamento, sabe? Tipo, entre na área que você ama fazer. Porque até recentemente eu fiz um curso que o palestrante falou que a gente tem que ter PhD, né? A área para você servir, você tem que ter PhD. Paixão, habilidade e dinheiro. Se você não amar e não souber fazer aquilo, não tem jeito. Entendeu? Então, imagina você todos os dias trabalhar com algo que você não gosta. É o que a maioria faz. Cara, sim, não tem como, entendeu? Então, difícil. Eu posso amar maquiagem, mas, nossa, eu detesto, sei lá, atender noiva. Por que você vai para essa área, então? Não tem sentido, sabe? Só pelo dinheiro? Só pelo dinheiro, você não vai conseguir. Porque você tem que amar fazer aquilo, sabe? Então, eu tento, assim, todos os dias de curso, conversar muito com as minhas alunas sobre isso. E elas me agradecem muito por despertar, às vezes, paixões que, às vezes, elas não visualizam. Então, tem muitas que me agradecem muito até hoje por isso. Assim, nossa, Mari, eu entrei na maquiagem porque eu queria trabalhar com noivas. Mas eu descobri que nem era isso que eu gostava tanto. Eu amo fazer, sei lá, editorial. E hoje em dia eu sou muito mais feliz nessa área. Que top. Eu costumo dizer que imagina quão infeliz e fracassado deve ser a pessoa que é bem-sucedida naquilo que Deus não chamou ela para fazer. Imagina. Exatamente. Porque acontece muito. Sim, mas acontece muito. Eu tava antes até de eu complementar, qual o nome dessa sua aluna? Maria Lina. Maria Lina. Já está convidada para vir no Estúdio Pode. Pronto. Vamos entrar em contato. Alô, produção. Ela é maravilhosa. Contato com a Maria Lina lá de Magé. Inclusive, a gente tem uma convidada nossa, bombou no episódio, Kathleen Cowboy. Ela veio de Magé também. E o episódio dela,
Cabeleireira não, olha só a gafe. Cabeleireira. Ela é PMU, especialista em sobrancelha. Micropigmentação, né? Isso aí. É PMU mesmo? Eu não Isso. sei, mas deve ser. É, sim. Isso aí. Olha o meu grau de sobrancelha conhecimento. também não é comigo, não. Mas, já que o Matheus deu esse spoiler, queria saber dele também a parte ali do curso. Pode falar um pouquinho mais? Qual Então, a ideia? é algo que tá bem... Sendo bem madurado. É, bem... Tá bem... Sendo construído, tá né? muito Tá verde ainda. ainda? Tá muito. Dá para cá, olha só. Matheus, então, Caô, hein? enquanto tá sendo... Aline, caô. Ó, Tá enrolando a gente. enquanto tá construindo, você que tá na área de empreender, já fica lá no @ do Matheus, do pessoal do salão, para vocês poderem fazer o curso, porque é fundamental. Com isso, uma pergunta. Você vem de uma família como eu estou inspirando as minhas filhas também, né? No salão, Legal. que é salão de família. Eu ainda sou caçula comparada com a sua mãe, que eu tenho 10 para 11 anos de cabelo. Mas a minha vida inteira também foi de vendas. Então, eu quero Legal. que você fale como foi essa parte que você mesmo contou, que a sua mãe é excelente no que ela faz, mas ela não era tão boa nas finanças. Com isso, eu também sei que é difícil a gente saber dividir, né, o que é salão, o que é pessoa. Então, falar um pouquinho sobre isso, até para as pessoas entenderem mais que quem quer abrir um espaço, quer abrir um empreendimento, saber que você tem que ter essas duas pessoas carregando ao seu lado, a física e a jurídica. Contar um pouquinho sobre essa parte para elas. Sim. Então, esse foi um dos maiores desafios que nós tivemos quando eu comecei para pegar a parte de gestão do salão. Por quê? Literalmente... Meu contador falaria a mesma coisa. Foi um É desafio difícil. muito grande. Já vai ser uma muito grande pergunta mesmo. estendida, tá? Porque aqui passou também. Tá, ok. Porque com as contas do salão, do nada, eu vi minha mãe pagando uma coisa, eu falei, gente, mas não tem nada a ver com salão isso. Mas foi muito desafiador. E assim, a gente teve que não brigar exatamente, Cortar gastos. mas teve muitas conversas muito sérias para poder a gente cortar isso. Não, beleza, você tem o seu salário, a empresa também é sua, tudo mais, mas você tem o seu E salário. como que ela sofreu nisso? Porque eu tô te perguntando como cabeleireira também, né? Que eu tenho certeza que a sua mãe sofreu de você porque, cortar ali. porque um Todo exemplo, sofrimento aí que você passou também. Sim, Eu tô sim, por vendo isso que uma eu dor tô, por isso que eu tô pessoal. perguntando, que eu acho que vocês também, que estão nesse caminho, que não entendem nada sobre finança, vocês têm que saber como é importante saber sobre Exatamente. isso. Porque um exemplo, quando o empreendedor ele faz isso, você não consegue ter um fluxo de caixa saudável, você não consegue ter uma reserva de emergência. Aí acontece o quê? Chega início do mês, tem que pagar funcionário, é aquela loucura. Sim. Porque tu tirou dinheiro dali para poder pagar as tuas contas pessoais. Então, assim, a gente teve que primeiro cortar literalmente. Mãe, deixa o cartão comigo, deixa tudo comigo agora. Eu vou pagar o teu salário, vou pagar as contas do salão. A gente teve que literalmente cortar. Não foi fácil. Porque, um exemplo, muitas das vezes o empreendedor vê aquele dinheiro entrando e acha que tá rico. Só que não é, Mas é dinheiro quando da é empresa. todo Mas meu. quando a pessoa não tem um Matheus, tá sozinha, tu passou por isso, Sistema né? de gestão. Sistema de gestão. Melhor coisa. Contratar ou aprender com Se alguém. o ideal é você ter uma recepcionista. Se tiver um salão, alguma coisa assim, ter uma recepcionista. Porque ela vai receber o dinheiro, dali ela mesma já lança no sistema. Sim. Não precisa, não tem muita coisa assim, mirabolante. O sistema ele te dá tudo pronto. Hoje tem vários sistemas hoje que... Vou dar um exemplo de um... Não ganho nada para isso, não é nem o que eu uso, mas eu acho ele muito completo, que é o Trinx. Eu tenho. no Você salão. usa? Uso. Ele é muito completo. Se você usar ele perfeitinho ele ali, te ó. dá Usa tudo também? pronto. Exatamente. Também não. Então, assim, você só de lançar ali, ele já vai te dar tudo. E aí, é claro, também depois é você não botar o dinheiro botar a mão no caixa da empresa. Mas, com o sistema de gestão e uma pessoa para alimentar ele, você já consegue ter clareza de muita coisa. Muita coisa mesmo. O problema é que as pessoas não fazem o básico, bem simples. Porque, às vezes, como cabeleireira, eu te falo que eu passei por isso, tá? Inclusive, tem 2 anos só que já está organizada as minhas finanças. Legal, ótimo. Em 11, só tem 2 anos. É porque, na verdade, na teoria, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente ouve muita gente ensinando, então a gente consegue entender na teoria. Mas quando é na prática, a coisa é mais embaixo. Então, quando a gente não tem um Matheus para direcionar o que fazer,
acho que a pessoa não consegue entender na prática como fazer, entendeu? É isso que eu queria que você falasse, assim, na prática, como foi a dificuldade para sua mãe fazer essa separação. Porque, assim, quando a gente tem alguém por trás que toma conta de tudo, que foi o seu caso, é ótimo. Mas quando uma coisa que deu tem... muito certo, toda semana eu sentava com a minha mãe e mostrava para ela os números, como estavam as coisas. Aí ela começou a entender aquilo que eu estava querendo falar. Porque, como eu falei, de início não foi fácil. Não é mesmo. Não foi fácil. Trazendo para... Eu não estou na área da beleza, eu, claro, entrevisto e tenho contato com muitas pessoas da área da beleza, e vou até estender essa pergunta para você, mas ficou... Eu acredito que o que a Aline está perguntando, e você já respondeu, e me corrijam se eu estiver errado, é essa facilidade que você coloca. Se a pessoa não tem o Matheus, você dá uma sugestão, por exemplo, já que o dinheiro entra com muita rotatividade e também sai, né? Porque tem os custos, não só salário, claro. Tem o custo de locomoção, produto sim. Coisa pessoal e tudo mais. A sua sugestão seria um acompanhamento semanal? Sim, exato. Sobre aqueles números? Porque primeiro, você consegue ter uma organização? Você ter algum, mais básico que seja, um sistema. Senão, Matheus não tem condição de ter um sistema. Uma planilha de Excel. Pede para alguém formular uma planilha para você. E você alimentar ele de alguma forma, da maneira mais simples possível. Se o problema é ter gente, então quanto mais a gente complicar, é pior. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, que você me corrija se eu estiver errada. O que mais abala é a precificação. Não, sim. Nem fala. Nem fala. Não é? A precificação, às vezes, a pessoa está trabalhando numa comunidade ou próximo e acha que o cliente não vai pagar o seu preço. Aí eu costumo falar, quando eu dou aula ou quando eu faço vídeo sobre empreendedorismo, eu falo, ou você trabalha com preço baixo ou você trabalha com qualidade. Não tem como você misturar os dois. E aí você tem que saber precificar. Esse foi meu mal em 8 anos de cabeleireiro. Posso te dar um exemplo? Minha mãe, ela, muitos anos de experiência, então ela faz tudo muito bem. Né? Minha mãe já viajou o Brasil todo dando curso, já viajou a Europa toda dando curso. Minha mãe é muito fera. Só que um diferencial que minha mãe tem, e que é difícil você achar alguém tão boa quanto ela, é corte. Minha mãe é muito boa em corte, muito boa. E ela é visagista também. E aí, quando eu comecei a pegar um pouco mais para fazer gestão do salão, comecei a olhar os números, eu falei, mãe, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado. Aí eu comecei a ver quantas pessoas cobravam. Eu te dei alguns spoilers, né, de algumas convidadas. Né? Aí eu comecei a procurar quanto que eles cobravam num corte. Aí eu falei, cara, mãe, tá muito barato, vamos aumentar. Aí a mãe, não, Matheus, pelo amor de Deus, não aumenta, os clientes não vão... Beleza, aumentamos. Continuou normal. Aí daqui a pouco aumentamos um pouco mais. Continuou normal. Junto a isso também, a gente teve um reposicionamento de marketing. Isso é importantíssimo. Então, assim, além de eu aumentar, eu comecei a fazer o quê no Instagram? Direcionar, né? Eu comecei a mostrar, agregar valor ao corte dela. Eu mostrei no Instagram o que ela entregava no corte dela. Eu não mostrei que era só um cortezinho ali simples. Não, eu mostrei tudo aquilo que ela entregava no corte dela. Sim. Hoje, o corte dela é mais do que o dobro do que era na época. Nossa. E continua crescendo cada vez mais a quantidade de cortes que ela faz no mês. A pessoa consegue ver o valor, né? Exato. Eu queria saber da Marina também, estendendo, você começou sozinha e você não tem essa estrutura empreendedora. Então, você ainda teve um desafio bem grande também. Acredito que até maior. Muita coisa. Né? E como é que foi essa questão aí do lado burocrático? Do lado que a Aline comentou... de você saber organização. De separar jurídico da pessoa física. Sim. Eu acho que é muito complicado. Todo empreendedor ele já começa endividado. Sim. Porque você já tem que fazer um investimento ali no início para o seu negócio, né? Então, o problema é que a gente não pode se acostumar a estar endividado por começar dessa forma, né? Então, foi muito difícil, porque ainda mais maquiadora. Não pode ver uma maquiagem ali que quer sair comprando, né? A gente acha que precisa de tudo. Mas eu acho que é todo mundo. Cabelo também, de ver um produto diferente, cara, a gente quer testar. É muito difícil. Por isso que eu amo empreender no Brasil. A galera consome muito, cara. Muito. E aí, vem um lançamento, nem preciso, mas eu quero, né? Mas eu aprendi que, na verdade, hoje eu sou 3 pessoas. Eu sou a Marina CPF, né? Eu sou a Marina PJ maquiadora
Eu sou a Marina Escola de Maquiagem. Então, é muito mais desafiador você ser 3 pessoas do que ser 2 pessoas, né? Então, eu divido muito as entradas da minha empresa. Eu tenho um sistema de gestão de cobranças hoje que tem as entradas da escola. Eu tenho a minha conta PJ que tem as entradas da minha profissão, Mas né? isso tudo maquiagem. você que organiza? Ou você Eu que contratou organizo. outras Menina, pessoas? Você que sou eu organiza. mesma. Guerreira. Ela É um gênio, muito ela um difícil. E gênio. você faz como? Você assina Mas semanalmente ou mensalmente? Eu faço mensalmente, tá? Na verdade, atualizar a planilha, tudo que entra, eu coloco numa planilha, né? Eu tenho uma planilha de entradas e saídas. Então, o que está entrando nesse mês, por exemplo, ele não existe para mim. Ele está ali para o próximo mês, entendeu? Então, eu vou juntando tudo que entra no mês de setembro, no caso, a gente começou agora, né? Ele vai, na verdade, cobrir os custos de outubro. Então, eu sempre me adianto, entendeu? Porque os de agosto já foram cobrindo cobertos exatamente pelo que entrou, exatamente. Não, mas quando você começou? Porque agora você está Já começou com essa estabilizada, estrutura? né? Sim. Mas como foi? Eu já comecei implementando planilha. Então, o primeiro passo que eu tive foi implementar a planilha, porque a planilha ela te ajuda a visualizar o que está entrando e o que está saindo. Entendeu? Por que está saindo, para onde que está indo. Porque, às vezes, você tem que entender o que está saindo mais. No caso, aqueles custos fixos ali de aluguel, condomínio, luz, água, ou são gastos supérfluos que eu posso excluir ali da minha conta. E isso entendeu? você fazia junto com a pessoa física? Tipo, Não, sempre separado. separado. Eu já tive essa então mentalidade. você já se pagava já? Tipo, você tinha seu Já. prolabore Mais lá. ou menos. esse Você tem que quantos é- anos? Uma pergunta. Eu tenho 30. 30. 30 A anos. nova geração tá vindo mais. muito Tá bom. vindo forte. Sim, mas assim, foi bem desafiador. Eu bati essa planilha de entrada e saída, mas basicamente eu não tinha um salário fixo. O que eu gastava no mês, Marina CPF, eu pegava da minha empresa, a gente até diz, né? Eu roubava da minha Sim. empresa e me pagava. Então, hoje em dia, eu tenho um controle muito maior de porcentagem e tal, mas foi um trabalho ali para sanar as minhas dívidas, não ter mais nada, assim, devendo, Então, o que né? você falaria hoje para uma aluna sua que está começando? Qual é o passo que ela tem que tomar? Acho que primeiro, planilhar ali tudo que está entrando, tudo que está saindo, você entender para onde está indo o seu dinheiro hoje, entendeu? É o primeiro passo para você ver se você está no momento de reinvestir, de comprar coisas novas ou de guardar mais dinheiro, né? Porque eu acho que você, desde o início, já tem que se ver como uma empresa. Não dá para entender assim, é meu negócio, mas é qualquer coisa. Não, você é uma empresa. Ponto. Então, pequeno ou grande, você já é uma empresa. O primeiro passo é você se levar a sério como empresa, sabe? E aí, planilhar seus gastos, suas entradas, suas saídas, ver de onde está entrando mais. Acho que isso é muito importante também. A empreendedora, ela tem... Assim, quando a gente presta um serviço, a gente tem muita dificuldade de se precificar. É isso Sim. aí. Porque a gente tem sempre a mania de se diminuir, de achar que a gente não vale tudo isso, que a gente não vale tanta coisa. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, quando eu cheguei no Rio, porque óbvio que o mercado da maquiagem é muito diferente em Belém do que no Rio, né? Não digo nem por demanda, eu digo mais por valor mesmo, né? Aqui no Rio tudo é mais caro. Sabemos disso, né? Então, eu vim para cá sem fazer a menor ideia de como eu ia cobrar. E errei muito. Então, eu fiz muito isso, a famosa pesquisa de mercado, né? Comecei a ligar para salões da região e aí fui descobrindo o valor médio da maquiagem, quanto que era. E nisso, coloquei o meu valor. Mas eu realmente tive dificuldade de atualizar o valor, porque a gente realmente fica nessa de, será que as pessoas pagariam? Nossa, mas eu nem pagaria isso, né? A gente se auto-sabota o tempo todo. Então, acho que é muito legal a gente ter sempre ouvir outras pessoas. Porque quando a nossa própria cliente começa a falar assim, nossa, mas seu serviço é excelente, nossa, mas você está cobrando pouco, isso já é um sinal. E as Entendeu? pessoas falam. As pessoas falam, eu tenho muita cliente que fala. E aí, com isso, eu fui ajustando o meu valor. Mas é difícil. Vou te dar um Não exemplo. vou dizer que não. Eu, conversando com alguns cabeleireiros, eles fazem muita precificação de acordo com o custo que tem no produto, Sim. né? Só que vou dar um exemplo, um corte. Quanto que você gasta de produto num corte? Maquiagem, mesma coisa. Eu não tenho como pesar quantos gramas de base eu uso para cada Então, cliente. Só muito que, difícil. aí um exemplo que eu falei com a minha mãe. Beleza, quanto que valeu cada curso que você fez? Cada Sim. especialização? Fora o ambiente que você fornece para o A cliente. sua hora né? trabalhada. Exatamente. Né? Tudo Quanto, isso. o conhecimento que você tem, o que você entrega para o cliente, quanto que vale isso?
É exatamente isso. E que as pessoas também têm que entender é que quando você fornece um serviço para cliente, ali naquele valor está um combo de coisas. Está o local. O local que eu digo não é o bairro, é o local mesmo. O ambiente. O Sim, o ambiente que ambiente. você proporciona. Com né? ar-condicionado, cafezinho, tem lá muitos salões agora estão fazendo espaço instagramável, que tem lá para os clientes se sentirem à vontade. Isso tudo gera um custo. Você Exato. fazer a manutenção do espaço, né? Porque eu estou falando porque eu não tinha esse conhecimento. De 2 anos para cá eu passei a ter. Isso tudo gera um custo no final, né? E da onde você vai tirar? Porque o curso que a gente faz, o conhecimento que a gente adquire, isso é uma obrigação. A gente precisa estar antenada, né? Sim. Mas o que as pessoas, os empreendedores e até mesmo os clientes não veem é o dinheiro que sai invisível. Exatamente. Que é o descartável. Quanto mais você oferece, mais você gasta. Exatamente. Isso tudo você... é diferente de uma pessoa que pega uma cadeira e corta lá. Fala, eu vou aqui na porta da minha casa eu vou abrir uma barbearia. Que a gente vê muito isso na favela, né? Raiz. Madureira ali. Então, mas a outra pessoa que tem um espaço, que tem um local aconchegante, o conhecimento, como você mesmo falou, né? Dos cursos que tem, isso... requer... É um investimento. É aquela verdadeira aquela historinha, né? Do cara que dá a martelada no navio. E o cara cobra R$1.000 pra poder pregar um prego. Sim. Aí ele fala, beleza, R$100 pela martelada, mas R$900 por saber qual prego que tem que dar a martelada. Exatamente. Mas é exatamente isso. Exatamente. Infelizmente, hoje, assim, a gente enfrenta uma onda que o seu conhecimento por si só ele já não vale tanto. O que vale é a experiência. Exatamente. Tudo em torno da experiência. Essa é a xícara do café bonita. Sim. Se tem um ambiente instagramável para cliente tirar uma foto. E Instagram, né? O Instagram Muita hoje pesa coisa. mais do que o conhecimento real da pessoa. Exato. Às vezes a pessoa não sabe nada, mas é ótimo em marketing. Bom do Instagram. Gente, Aí, muito, exatamente. muito. Entendeu? E a gente que sofre, rala, viaja um monte de lugar. Se não souber fazer um bom marketing, você não tem um reconhecimento legal, entendeu? Tem que construir seu brand, né? Sim, imagina quantos, passando por exemplo da sua irmã e da sua mãe, né? E quantos tesouros tem por aí? Exatamente. Que não são justamente mostrados para o mundo, né? É outra coisa também, que você que dá aula, você deve falar isso para suas alunas. É fundamental ter uma ótima vitrine no Instagram. Muita coisa. Às vezes eu dei aula, eu estava contando até para ele no outro episódio, que eu dei aula até 2021 e eu falava isso. Às vezes você faz um excelente cabelo, tipo um cabelo muito mais bonito do que esses caras bambambam do Instagram, mas você não sabe tirar uma foto. Você não tem uma câmera boa. E isso daí, infelizmente, realmente altera no nosso resultado final. Exato. Sim. Diferença total. E isso entra na parte das vendas. Já deixo a porta aberta aqui do nosso podcast para essa galera que é de verdade, que é boa e que ainda não é reconhecido. No meio da comunicação também acontece muito isso, de pessoas que não têm qualidade, mas têm um conhecimento, então elas têm acesso a esses lugares. E o Empúria Pod ele é justamente para isso, para dar acesso, para dar voz. E aqui vocês sempre vão ver essa galera aí de verdade que faz acontecer. Gente, eu vou deixar vocês nas observações finais. Passou tão rápido, Ou seja, né? passou rapidinho. Nossa, muito rápido. Nosso programa, ele tem um tempo ali que a gente já calcula sobre retenção e tudo mais. O episódio fluiu tão bem que eu deixo para vocês a porta aberta para a gente fazer uma parte 2 desse episódio. Tá? Com certeza. Seria muito interessante para a gente, para o público que está assistindo. E, Matheus, para aquela câmera ali, pode começar. E, Marina, para essa câmera, dê um aviso aí, um anúncio, uma palavra. Manda, mete bronca aí. Fala, primeiras damas, fala. Boa. Obrigada. Vamos lá. Então, vocês me conheceram hoje, eu sou a Marina. Tenho uma escola de maquiagem aqui na Barra da Tijuca. E o recado que eu tenho para te dar é que se você tem uma paixão por algo e você vê o seu potencial nisso, siga. Acredite em você. Não espere que as outras pessoas acreditem em você, porque nem sempre vai ser assim. Se você tem pessoas que te apoiam do seu lado, realmente é um privilégio. Mas se você não tem, acredite em você mesmo, que naturalmente as coisas vão acontecer. Show, legal. Então, galera, acompanha a gente lá pelo Instagram do estúdio, que é melhor, que lá a gente concentra tudo, @estúdio Ana Ludolfi. Se quiser acompanhar o meu também, @Mateus Dias. Acredita em você, assim como a Marina falou. Cai pra dentro, tenha coragem, sabe? Vai empreender, vale muito a pena. A gente trabalha muito, 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 muito
mas vale a pena demais. Que Deus te abençoe, que todos os seus projetos possam se realizar. Te desejo muito sucesso e provavelmente no episódio 2 aí vem falar um pouco mais sobre a escola, sobre tudo que a gente vai fazer aí. Tá bom? Já deixou aí. Ali. Ele prometeu, hein? Prometeu, tem que cumprir, né? Vai ser cobrado. Tem que cumprir. Gente, eu quero agradecer de estar aqui e agradecer essa mesa de hoje, que eu absorvi tanto quanto vocês que vão ver o episódio, muito bom. Aproveitei para tirar as minhas dúvidas, né, com o Matheus aqui, com a Marina. E é muito gratificante porque é aquele negócio, né? A gente agrega valores e conhecimento. Então, fica ligadinho no episódio e olha, vem pro Impúria que você vai se dar bem. Ó, Impúria Pod agora pertence à Impúria TV. A Impúria TV terão outros programas, né? Outros programas que nós vamos lançar ainda esse mês de setembro. Então fiquem ligados aí que tem empreendedorismo de diversos nichos e vamos avançando. Gente, muito obrigado e até a próxima. Show.